Glória a Deus. Graça e paz para todos os irmãos, eleitos abençoados, desde antes da fundação do mundo. Irmão Fabiano Santana, Deus continue abençoando a todos, pois vocês já são abençoados. Melhor noite para todos, repleto de alegria, repleto de paz, felicidade e muitos anos de vida em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Eu já começo dizendo minha live assim, declarando. Eu declaro porque eu vivo por fé, não é por vista. Lula, presidente do Brasil já, fora Bolsonaro. Porque eu vivo é por fé e não por vista. Eu declaro a melhor noite de nossas vidas. Graça e paz para todos. Eleitos abençoados, eu estou fazendo essa live aqui para o nosso elevo espiritual, para nós aprendermos mais um pouco sobre o Evangelho da Graça e para nós nos edificarmos espiritualmente para a glória do Cristo ressuscitado. De antemão, antes de mais nada, eu vou iniciar essa live aqui fazendo uma breve confissão, uma breve oração, pois o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu engrandeço o teu eterno nome, eu te exalto, porque o Senhor é poderoso, é o cabeça da igreja, é todo poderoso. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas, por julgar, por falar, por obras e prática. Paizinho, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado, ó papai. Pai dos Espíritos, eu te peço, me usa, pois eu vou usar o Evangelho. Eu vou usar essa espada de dois gumes. Eu vou usar a tua palavra. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Que eu diminua e que teu Espírito Santo apareça na minha vida para a glória de Deus, Pai. Pois toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação só pertence ao Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele mora no meu espírito, ele mora no teu espírito. Pai dos Espíritos, eu te peço, segundo a tua vontade, cura as pessoas cancerosas, aidéticas, diabéticas. Ó papai, segundo a tua vontade, toma em tuas mãos agora esse irmão, essa irmã que se encontra depressivo, depressiva, com depressão. Cura eles em nome de Jesus, segundo a tua vontade. Eu oro por essa mãe de família, por esse pai de família que não tem um grão de feijão para dar para os seus filhos em casa, que está passando fome e necessidade. Abre uma porta de escape, use de misericórdia. Ah, meu Deus, eu sou um Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor é o Deus que abre portas e o Senhor é o Deus que cuida dos teus filhos. Então eu te peço, em nome de Jesus ressuscitado, cuida dessa mãe de família, cuida desse pai de família, abre as portas para ele, abre as portas para ela. Eu também, Pai, eu oro pelos enfermos, pelos doentes, as pessoas que estão sentindo dor, as pessoas que estão, Pai, com AIDS, com doenças incuráveis. Pai, cura essas pessoas segundo a tua vontade. Pai, aumenta a fé desse irmão, aumenta a fé dessa irmã. Levanta, Pai, os teus filhos espiritualmente, dá força para orar, dá força para continuar crendo, acreditando no poder de Deus, que é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Pai amado, fala conosco de uma forma poderosa. Amém. Você que ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube, todos os 2 canais estão assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Sempre nós estamos postando mensagem nova e estamos pregando mensagem nova para a glória do Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Eu quero mandar graça e paz para todos os eleitos de Deus aí, aqui também no Facebook, para todos os irmãos aqui no Facebook, graça e paz para vocês, que Deus continue abençoando os irmãos aí, em nome de Jesus. Estamos juntos aí, pregando esse evangelho poderoso do Cristo ressuscitado.
Apocalipse, capítulo de número 13, diz assim a epígrafe: a besta que subiu do mar. Diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Apocalipse capítulo 13 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Eleitos abençoados, o livro de Apocalipse. Compartilhe essa live aí para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da Graça de Deus. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito em figura de linguagens. Esse livro foi escrito pelos judeus. E esse livro que carregamos por nome Bíblia é uma compilação de Roma, pois durante o martírio de 45 mil judeus por Hitler, Constantino mandou os soldados romanos ir na casa dos cristãos do primeiro século e tomar os originais. E uma vez que os soldados tomaram os originais da mão dos cristãos, eles criaram esse livro por nome Bíblia. E muitas coisas desse livro por nome Bíblia foi distorcido, muitas coisas foi adulterada. Não todas, mas muitas coisas foi adulterada por Constantino, porque quem criou o livro por nome Bíblia foi a religião católica. E quem traduziu esse livro por nome Bíblia foi o padre católico João Ferreira de Almeida, fazendo um favor à sua religião católica. Então, o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito em figura de linguagem, e os judeus falavam por figura de linguagem e entendiam o que é figura de linguagem. Então, em Apocalipse, capítulo 13, está escrito assim: João, ele foi arrebatado e ele estava exilado na ilha de Pátimo, que era uma ilha rochosa, cheia de pedra, e ele foi lançado na ilha de Pátimo por Nero, pelo imperador romano Nero, e ele foi abandonado na ilha de Pátimo. E em Apocalipse, capítulo 13, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar. Mar aqui se refere a uma grande multidão, não é literalmente mar, praia, oceano. Mar na Bíblia se refere a uma grande multidão. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, ou seja, de uma grande multidão, uma besta. A expressão besta aqui fala de poder, alguém que exerce poder, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade. Uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como de urso,
e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Dragão aqui fala do Império Romano, né? O Império Romano, que o Império Romano deu para essa besta aqui, deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo de número 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, essa besta aqui, senhoras e senhores, foi o anticristo que ocorreu, foi o Império Romano e foi o anticristo por nome Nero naqueles dias. Porque Nero foi a besta do Apocalipse, capítulo de número 13. Então, quando a Bíblia se refere aqui sobre a besta, os religiosos, graça e paz, irmão Neilton Cardoso, ele escreveu para mim aí, graça e paz, tamo junto, eleito, abençoado. Deus continue te abençoando, melhor noite para o Senhor e para toda a tua família. Tamo junto aí pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Então, ministro da Nova Aliança, Neilton Cardoso, pregador da graça, os religiosos futuristas, eles futurizam essa passagem de Apocalipse capítulo 13 e fala que essa besta é o anticristo que vai se manifestar. Mas essa besta aqui, ela já se manifestou e foi o anticristo que se manifestou no primeiro século, na primeira era da era cristã, que foi o imperador romano Nero. Pois lá no Império Romano teve diversas bestas, diversos anticristo. E Nero foi um dos anticristos. Tanto é que no livro de Apocalipse, capítulo 13, a saber, o versículo 7, João disse, ele escreveu e disse assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Quem fez guerra aos santos e venceu foi Nero, porque Nero mandava queimar os santos, os primeiros cristãos do primeiro século, os cristãos do primeiro século, os cristãos em Cristo. Nero mandava queimar os cristãos na fogueira, mandava assar os cristãos na fogueira e lançava também os cristãos na arena lá em Roma para serem mortos, comidos por leões. Então, a besta Nero do Apocalipse, capítulo 13, fez guerra, guerreou contra a igreja de Cristo, ouvida as pessoas, contra os santos, e ele venceu. E por ele ter vencido os santos na primeira era cristã, né? Os irmãos, os cristãos do primeiro século, por ele ter vencido, Nero com isso, ele ganhou o quê? Poder sobre toda a tribo, língua e nação. Todo mundo ficou sabendo desse feito de Nero, que Nero mandou matar os cristãos. Esses cristãos que Nero mandou matar, assado em fogueiras, e outros lançados na arena lá em Roma para ser mortos, devorados, comidos por leões, esses cristãos morreram por não negarem a sua fé em Cristo, por não negarem a Cristo. Eles morreram por amor a Cristo. E com esse feito, Nero se tornou poderoso. Ele ganhou poder sobre toda a tribo, né? Raça, língua, sobre todas as nações. Nero ficou conhecido sobre esse feito que ele fez. Nero foi um imperador tão sem coração, tão blasfemo, tão ruim, que ele matou o seu próprio pai. Nero matou o seu próprio pai. Nero era uma pessoa impiedosa. Ele foi um dos anticristos do primeiro século. Ele foi um dos anticristos. E ele foi a besta do Apocalipse, capítulo 13. A besta do Apocalipse, capítulo 13, foi o Império Romano. E nesse império aqui, essa besta exclusivamente foi Nero, que ele fez guerra aos santos e venceu.
Só que os religiosos futurizam essa passagem e eles dizem que vai se manifestar ainda o anticristo, sendo que o anticristo, que foi Nero, já se manifestou e que nenhum anticristo hoje vai se manifestar. Então os religiosos, eles vivem sem paz, eles vivem em guerra, com medo da besta, com medo do anticristo, com medo de perseguições, com medo disso, com medo daquilo. Mas isso aqui se cumpriu no primeiro século da era cristã, que Nero perseguiu os cristãos que se reunia, não era em templo religioso, era nas casas ao nome do Cristo ressuscitado, né? Nero mandou matar os cristãos. Então, o anticristo, ele não vai se manifestar, irmão Neilton Cardoso, porque o anticristo, ele já se manifestou na primeira era cristã, no primeiro século, e o anticristo foi Nero. Então, o livro de Apocalipse é um livro vencido, é um livro que é um jornal velho. O livro de Apocalipse é um livro que já se cumpriu. E o livro de Apocalipse foi escrito por um judeu de origem judaica que foi João. E o livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja brasileira. O livro de Apocalipse não foi escrito para os americanos, para os chineses, para os brasileiros. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam espalhadas pela província romana, pela Ásia Menor. E essas 7 igrejas que estavam espalhadas por toda a província romana da Ásia Menor, não eram nomes de igreja, de placas, eram nomes de cidade. Ao anjo da igreja que se encontra na cidade de Pérgamo, ao anjo da igreja que se encontra na cidade de Sardes. Então o livro de Apocalipse não foi escrito para mim, o livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja gentílica. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam espalhadas por toda a Ásia Menor. A igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Filadélfia. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 1, a saber, o versículo de número 9, está escrito assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Está vendo? João estava dizendo aos judeus de origem judaica que ele também era irmão deles que dos judeus, e companheiro nas aflições dos judeus. E no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, versículo 11, que dizia: o que vê, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, o livro de Apocalipse teve um destinatário que foi escrito para as 7 igrejas que estavam localizadas em toda a Ásia Menor. O livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja no Brasil. O livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja na África. Não foi escrito para a igreja na Europa, nos Estados Unidos. Foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E foi escrito para quê? Para que houvesse conserto nessas igrejas, para que os irmãos se consertassem, porque no meio da irmandade da igreja, existia paganismo, idolatria, existia algumas coisas que estavam desagradando a Deus. E como o dia da parousia estava próximo, o dia da parousia que aconteceu em 70 DC, depois de Cristo, já estava perto, estava próximo, e Jesus já vinha com juízo sobre as nuvens para julgar os judeus depois, né? E depois que ele julgou os judeus, entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Como estava próximo o juízo em 70, Deus, usando João, mandou cartas para cada anjo que estava, para cada anjo dessas igrejas que estava nessas cidades. Tanto é que no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, diz assim: carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A expressão
anjo da igreja que está em Éfeso, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Era um mensageiro que pregava o evangelho na progressiva cidade de Éfeso e que estava como líder da igreja, auxiliando os irmãos como líder da igreja de Éfeso, na progressiva cidade de Éfeso. Era um mensageiro que pregava o evangelho lá. E aí agora, em Apocalipse capítulo 2 diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Olha o que está escrito, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4. Olha o concerto que Deus queria na igreja de Éfeso, porque o dia da parousia, o ano 70, estava se aproximando. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, ou seja, a tua primeira caridade. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente. Por que brevemente? Brevemente quer dizer rapidamente, a ti virei. E ele veio em 70 depois de Cristo. E tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Então, essas cartas foram direcionadas a esses irmãos que estavam espalhados por toda a Ásia Menor, para que houvesse conserto na igreja, porque o dia do juízo estava se aproximando. Esses irmãos aqui estavam esperando o dia da parousia. Esses irmãos estavam esperando o dia que Jesus ia vir sobre as nuvens. E a expressão sobre as nuvens quer dizer com juízo para julgar Israel. O dia da parousia. Entende? Tanto é que no livro de Apocalipse ainda, no capítulo de número... Apocalipse capítulo 2... Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim, epígrafe, segunda carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era a igreja, vida das pessoas que se reuniam em uma casa na distinta e progressiva cidade de Esmirna. Olha o que diz. E ao anjo da igreja, como eu disse, anjo aqui é um mensageiro. Da igreja que está em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Por quê? Porque a igreja de Esmirna, os cristãos lá, eram pobres financeiramente. Eles não tinham recursos materiais, não tinham dinheiro, mas espiritualmente eles eram ricos. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. A palavra Satanás não é o nome. A palavra Satanás é um adjetivo, né? Quer dizer aquele que é contra, aquele que se opõe, opositor. 10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo, o opositor, lançará algum de vós na prisão. Na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então aqui foi para a igreja de Esmirna. O opositor, Satanás, aqui nessa época aqui, era os imperadores romanos. Eis que o opositor, Satanás, e esse imperador romano aqui foi Nero, o anticristo. Eis que Satanás lançará algum de vós na prisão. Quem mandou lançar os cristãos, alguns dos cristãos na prisão? O opositor, que foi o Satanás, o anticristo do primeiro século, que foi Nero. Entendeu? E serei, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, a carta, o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, para que houvesse conserto, porque o dia da parousia, Ivanildo Cardoso, estava próximo, pois o livro de Apocalipse, alguns futuristas dizem que foi escrito no ano 92 a 95, provavelmente que se pode prover depois de Cristo. Mas o livro de Apocalipse foi escrito provavelmente no que se pode prover entre os anos 61 a 65 depois de Cristo. Já estava próximo de 70. Foi escrito antes do ano 70.
Então, a besta do Apocalipse, capítulo 13, foi Nero, meu irmão. Não tem nada a ver com o anticristo que vai se manifestar. Ah, não, mas em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 16, diz assim: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, que é o anticristo, ou o número do seu nome. Versículo 18, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou seja, o número do anticristo, né? É número de homem, e o seu número é 666. Esse número 666 foi o número de Nero. 666 foi o número da besta por nome Nero. Então esse número era o número de homem. Que homem? Do anticristo por nome Nero, né? Por nome Nero. Então tudo isso aqui já aconteceu, já se cumpriu no passado, no primeiro século da era cristã. Só que os religiosos pegam essa passagem, especialmente os intitulados pastores, futurizam, jogam para frente, dizendo que o anticristo vai se manifestar, dizendo que o falso profeta também vai se manifestar, dizendo que junto com a besta do Apocalipse o falso profeta vai se manifestar. O falso profeta que estava junto com a besta do livro de Apocalipse, né? O falso profeta foi a segunda besta que surgiu da terra. Ali o falso profeta foi Jerusalém. O falso profeta ali fala de religiosidade, foi a religião. O falso profeta foi os religiosos da primeira era cristã, que lutava contra a irmandade, contra os verdadeiros cristãos que se reuniam em nome do Cristo ressuscitado. Foi a religião que se opunha aos irmãos que se reunia ao nome do Cristo ressuscitado nas casas, que estava fora do sistema, que estava fora da religiosidade, que estava fora da religião. Então, a besta que surgiu do mar foi Nero. E a segunda besta, que foi o falso profeta, foi o sistema religioso, a religião que vem massacrando e matando em nome de Deus, explorando pessoas em nome de Deus há séculos e há décadas. Então, o falso profeta foi a religião. Então, isso aqui tudo já se cumpriu, só que os religiosos futurizam. Os religiosos falam que o falso profeta, alguns religiosos dizem que o falso profeta, que fala de religiosidade, que é a religião, fala que é a religião católica. Fala que é a religião católica, outros falam que é o candomblé, outros falam que é o espiritismo, sendo que isso tudo aqui já se cumpriu, meu irmão, porque o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito para os judeus de origem judaica, não para os gentios. Em Apocalipse capítulo 2 diz assim, capítulo 12, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. 3. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Dragão fala de poder. Dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 5. E deu à luz um filho varão. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 6. E a mulher fugiu para o deserto. Para muitos religiosos e até teólogos modernos da teologia moderna, essa mulher que fugiu para o deserto
Para uns, eles acreditam que vai ser Israel que vai fugir para o deserto quando o anticristo se manifestar. Porque mulher na Bíblia se refere à igreja. Eles dizem que mulher na Bíblia se refere à igreja. Então, muitos teólogos modernos dizem que essa mulher que fugiu para o deserto foi Israel. Mas essa mulher que fugiu para o deserto não foi Israel. Outros dizem que essa mulher que fugiu para o deserto é a igreja. Mas essa mulher que fugiu para o deserto também não é a igreja. Essa mulher que fugiu para o deserto, tão somente João, graça e paz, irmão George Valente, ministro de uma nova aliança, ele escreveu aí, melhor noite abençoado, graça e paz a todos. Graça e paz, irmão George Valente, Deus é contigo, Deus é conosco. Estamos juntos aí pregando esse evangelho poderoso do Cristo ressuscitado, da graça de Deus. Eu declaro que essa noite já é a melhor noite das nossas vidas por fé, pela fé e pela pregação da fé, repleta de paz, alegria e de felicidade debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Então, essa mulher não é a igreja. João aqui estava fazendo tão somente ele estava aqui relembrando o ato que aconteceu com Maria. Essa mulher que fugiu para o deserto foi Maria, que fugiu para o Egito, porque quando aqui se refere ao dragão vermelho se refere ao poder herodiano. Quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, o anjo avisou para José em sonho, dizendo: José, foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matar. E João aqui está relembrando o ato que aconteceu com Maria. Essa mulher que fugiu para o deserto foi Maria. Por que ela fugiu para o Egito? Para que Herodes não achasse o menino e matasse o menino. Só que os religiosos dizem que essa mulher é a igreja. Outros dizem que essa mulher é Israel, que quando o anticristo se manifestar, Israel vai ter que fugir para o deserto. Mas não é. Essa mulher aqui é Maria. João tão somente está relembrando um fato que ocorreu, que aconteceu com Maria e com José. E com Jesus de Nazaré também, porque quando Jesus nasceu, Herodes queria saber aonde é que o menino estava. E Herodes mandou matar o menino. Então, o irmão George escreveu aí, justamente isso, Fabiano. O dragão se refere à dinastia herodiana. Isso, irmão George Valente, é isso mesmo. É isso mesmo. O dragão se refere à dinastia herodiana. E foi isso mesmo que aconteceu, né, irmão George Valente? O Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo e José foi avisado pelo anjo em sonho para ir para o Egito, né? Como o profeta Osés tinha profetizado, como está escrito, do Egito chamarei o meu filho, né? Então, assim, esse fato já aconteceu. João tão somente aqui estava relembrando esse fato que ocorreu, que aconteceu com Maria, né? Aí, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, diz assim, epígrafe, as 2 testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Aonde era o templo de Deus? O templo de Jerusalém. E o altar. Por que o altar? Porque era no altar que os sacerdotes levíticos, oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, oferecia diariamente, continuamente, os mesmos sacrifícios que não poderia remover, tirar o pecado por nome de transgressão da lei de Moisés, né? E os que nele adoram, versículo 2, e deixa o átrio, que está fora do templo, e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade por 42 meses. Então, observe que em Apocalipse capítulo 11, João disse, né? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Esse templo foi o templo de Jerusalém, que caiu em 70 DC depois de Cristo. E o altar e os que nele adoram.
e deixa o átrio que está fora do templo e não meça, porque foi dado às nações. Que nações? Foi dado aos romanos. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso aqui também já ocorreu, já aconteceu, porque quando o general romano Tito II, que foi o filho da perdição, filho de Vespasiano, invadiu Jerusalém, ele sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém com seu exército romano, e os gentios, aqui se refere aos romanos, pisaram Jerusalém, a cidade santa, por 42 meses. E Tito invadiu o templo de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, assassinou os sacerdotes, né? Assassinou os sacerdotes e tocou fogo no templo de Jerusalém. Tudo isso aqui ocorreu, tudo isso aqui já aconteceu. E antes de acontecer isso, o anjo disse para João: levanta-te e mede o templo de Deus, que foi o templo de Jerusalém, e o altar e os que nele adoram, né? Então, tudo isso aqui já ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Só que os religiosos futurizam essa passagem e dizem que o livro de Apocalipse ainda vai se cumprir. Mas o livro de Apocalipse não tem mais nada para se cumprir, porque o livro de Apocalipse já se cumpriu, meu amado. O livro de Apocalipse é um jornal, é uma notícia velha. É um jornal velho. O livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja dos gentios, para a igreja gentílica. Foi escrito para as 7 igrejas que estavam espalhadas por toda a província romana da Ásia Menor. Não foi escrito para os irmãos no Brasil, para os irmãos na China, para os irmãos nos Estados Unidos. Foi escrito aos judeus que estavam espalhados em todo o continente asiático. Aí no livro de Apocalipse, capítulo 18, diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela. Aí os religiosos futuristas pegam essa passagem e dizem que a grande Babilônia que vai cair nos últimos dias é a religião católica. Só que essa grande Babilônia aqui, no tempo de João, não era a religião católica. Essa grande Babilônia aqui que caiu no tempo de João foi Jerusalém. A grande Babilônia, porque Jerusalém foi o epicentro da idolatria. Jerusalém foi o epicentro da religião. Jerusalém foi a grande Babilônia, e ela caiu em 70 depois de Cristo. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. E aí eles dizem: porque Deus vai fazer justiça com a religião católica, Deus vai cobrar o sangue dos profetas da religião católica, porque a religião católica matou muitos homens de Deus, matou muitos profetas de Deus. Mas quem matou os profetas do passado, quem matou os apóstolos, Pedro, Tiago, Filipe e etc., não foi a religião católica. Quem matou os profetas e quem matou os apóstolos foi Jerusalém. Jerusalém, que era assassina de profetas, e não a religião católica. E eles dizem que isso aqui vai acontecer nos últimos dias com a religião católica, que a religião católica vai cair, que Deus vai fazer justiça com a religião católica, e que isso é para os nossos dias. Mas isso aqui já se cumpriu, porque quem matou os profetas foi Jerusalém. Não tem nada a ver com a religião católica. Tanto é que no livro histórico de Mateus, né, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que são enviados a ti. Quem é que matava os profetas? Jerusalém. Quem apedrejava os profetas? Jerusalém.
Quem apedrejou Estevão até a morte? Jerusalém, o sistema religioso daquela geração, daquele aion, daquela geração, daquela época, e não dessa geração. Quem matou os profetas? Jerusalém. Entendeu? Não é a religião de hoje. Tudo isso aqui se refere a Jerusalém. Então, queridos e amados irmãos, os religiosos, eles não têm paz consigo mesmo. Você olha para o crente que é, irmão, porque o anticristo vai se manifestar, a grande besta do Apocalipse, capítulo 13. Mas o anticristo abençoado já se manifestou, a grande besta foi o Império Romano, e a grande besta do Apocalipse, capítulo 13, foi Nero. O número 666 foi o número de Nero, 666. Foi Nero que fez guerra aos santos, aos cristãos, lançando os cristãos para serem mortos por leões na arena lá em Roma. Foi Nero que mandou queimar os irmãos, assar os irmãos na fogueira. Foi Nero que perseguiu os cristãos do primeiro século. Ele que foi a grande besta do Apocalipse, capítulo 13. Haja vista que antes de Nero já havia se manifestado diversos anticristos. E ele foi o principal, mas antes de Nero, muito já havia se declarado anticristo. Por quê? Porque eram contra o evangelho. Era contra Cristo. Porque o verbo anti no grego quer dizer opositor. Aquele que se opõe, aquele que é contra Cristo. Então, Nero foi a grande besta do Apocalipse capítulo 13, porque ele se opunha ao evangelho do Cristo ressuscitado, e ele, pelos irmãos não negar a sua fé de cristão, mandou matar os irmãos queimados na fogueira, e também mandou lançar os irmãos na arena lá em Roma para serem devorados por leões. Tanto é que no livro histórico de Mateus, no capítulo 23, versículo de número 37, olha o que está escrito. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Então, quem matava os profetas e quem matou os profetas de Deus foi Jerusalém. Não foi a religião católica. No livro histórico de Mateus, capítulo 23, a saber o versículo de número 33, olha o que Jesus de Nazaré disse aos judeus na sua geração. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então, esse fato aqui já ocorreu no primeiro século da era cristã. Por que ocorreu? Porque quem foi que perseguiu os profetas de Deus? Jerusalém. Jerusalém foi o epicentro da idolatria. Foi o epicentro da idolatria e foi o sistema religioso maciço Jerusalém. O sistema maciço religioso se concentrava em Jerusalém. Irmão George Valente. Então Jesus de Nazaré disse, portanto, eis que vos envio profetas. Jesus de Nazaré enviou profeta para falar com Jerusalém, com o povo de Israel? Não enviou. Enviou. E Jesus falou que eles iam fazer o quê? Eis que vos envio profeta, sábios e escriba. E a uns deles matareis. Jerusalém matou alguns profetas. E crucificareis. E a outros deles açoitarei nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade. Lembra que Paulo e Silas também foi açoitado? Lá, quando prenderam Paulo e Silas, que estavam pregando, se cumpriu a palavra de Jesus de Nazaré. Então, tudo isso aqui se cumpriu na época, na geração de Jesus de Nazaré. E perseguirei de cidade em cidade.
Aí os religiosos disseram, não, a igreja vai ser perseguida, os homens de Deus, os pastores, vão sofrer por amor a Cristo. Quando isso? Quando é que os intitulados pastores foram perseguidos por amor a Cristo? Quando é que os religiosos foram perseguidos por amor a Cristo? Nunca, gente. Isso aqui Jesus está falando para a sua geração. Quem foi perseguido por amor a Cristo foi os cristãos que foram mortos, lançados na arena lá em Roma para ser comido, devorado por leões. Eles que foram perseguidos e mortos por amor a Cristo. Quem foi perseguido por amor a Cristo foram os verdadeiros cristãos que estavam fora do templo de Jerusalém, que se reuniam nas casas ao nome do Cristo ressuscitado, que Nero mandou queimar, assá-los na fogueira. Eles que foram perseguidos por amor a Cristo. Quem morreu e foi perseguido por amor a Cristo foi os profetas do passado, do antepassado, os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, que Deus enviou para falar com a casa rebelde de Israel, com Jerusalém. Quem foi perseguido por amor ao nome do Cristo ressuscitado foi os apóstolos, como o apóstolo Pedro, como Paulo, como Tiago e os demais apóstolos. Eles que foram perseguidos. Ah, mas a igreja está sendo perseguida. Primeiro que a igreja não está sendo perseguida, porque a igreja são vidas e não paredes. A igreja não é um prédio. A igreja que era perseguida foi a igreja que estava fora do templo religioso. A igreja que se reunia nas casas ao nome do Cristo ressuscitado. A igreja que foi perseguida foi a igreja do primeiro século. Foi os irmãos de lá, os cristãos de lá que foram perseguidos por amor ao nome do Cristo ressuscitado. Porque Jerusalém, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles queriam que as pessoas acreditassem que Jesus não ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e o sistema religioso da época, maciço em Jerusalém, não queria que as pessoas crescem, acreditassem que agora o Cristo estava vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Como os cristãos saíam pregando, dizendo aquele que estava morto agora vive, ele ressuscitou ao terceiro dia e começou a pregar a verdade em nome do Cristo ressuscitado. Eles perseguiram os cristãos do primeiro século. Foram eles que perseguiram. Ah, mas a igreja está sendo perseguida. A igreja, a chamada erradamente igreja hoje, não está sendo perseguida. E nunca foi perseguida, porque a igreja não é templo, a igreja não é prédio, a igreja são vidas, a igreja são pessoas. Ah, porque o anticristo ainda vai se manifestar, né? O anticristo que vai se manifestar vai ser Barack Obama, o anticristo que vai se manifestar é Lula, como tem alguns religiosos dizendo que Lula é o anticristo. Você conversa com um religioso, é o quê, irmão? Lula, eu estou com medo de Lula. Por quê, irmão? Ah, porque Lula é o anticristo. Abençoado, Lula não é anticristo. Ah, se Lula fosse o anticristo, Lula não é anticristo. Ah, porque o anticristo é fulano de tal. É a besta do Apocalipse, capítulo 13. Ah, Barack Obama é o anticristo, Lula é o anticristo. Não é, abençoado. O anticristo foi Nero, abençoado. Isso já se cumpriu. Apocalipse não foi escrito para nós, foi escrito aos judeus do primeiro século. Foi escrito aos judeus antes do ano 70. Então, o que acontece? Olha que está escrito ainda. E crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. A pergunta que não quer calar é, os intitulados profetas Balabachúria, os intitulados pregadores itinerantes e pastores, eles estão sendo perseguidos aí hoje, de cidade em cidade? Qual foi o dia que um intitulado pastor foi morto crucificado aí? Qual foi o dia que um intitulado pastor foi morto por amor a Cristo? Qual foi o dia que dentro de um templo religioso algum intitulado pastor foi açoitado por amor a Cristo? Nenhum dia. Isso aqui Jesus estava falando com os seus, para a sua geração, para os judeus da sua época, né? De cidade em cidade. 35. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo. Sobre vós quem?
sobre Jerusalém, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, e não a minha geração, e não a tua geração. Jesus estava falando, todas essas coisas há de acontecer, hão de vir sobre esta geração. Ele estava falando sobre a geração dele, e não a nossa geração. Então, abençoado o sangue de todos os profetas, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o santuário e o altar, caiu tudo sobre Jerusalém. Tanto é que Cristo vingou, Cristo julgou tudo isso em 70 DC, quando ele veio sobre as nuvens com justiça, com juízo, e julgou Jerusalém. E Deus usou quem para fazer juízo contra Jerusalém? Contra os judeus que derramou o sangue dos profetas. Deus usou a espada do general romano Tito II. Tito II foi usado por Deus para fazer isso, porque por Tito II mesmo, ele não tinha como derrotar Jerusalém. Ele derrotou Jerusalém porque ele foi usado por Deus para fazer isso. Por quê? Porque Deus usa quem ele quer. Ele levantou Tito, filho da perdição, para julgar, para fazer juízo sobre Israel. Então, tudo isso já se cumpriu. Só que os futuristas, eles dizem que o Apocalipse ainda vai, que tudo que está acontecendo é o Apocalipse. Os futuristas dizem, coronavírus é o Apocalipse. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o Apocalipse. Abençoado, desde que o mundo é mundo, sempre vai existir guerras. Desde que o mundo é mundo, sempre vai existir terremoto, guerras e rumores de guerra. Tudo que Jesus falou foi para a sua geração e não para a nossa geração. No livro histórico de Mateus, capítulo 24, Jesus de Nazaré chamou seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, versículo 2, e disse, estáis vendo esse templo, que foi o templo de Jerusalém? Estáis vendo essa estrutura, né? Aquela grande obra arquitetônica? Em verdade vos digo, porque Jesus nunca falou mentira, ele sempre pregava a verdade e falava em verdade. Em verdade vos digo que não ficará aqui aonde? Jerusalém, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia foi uma profecia escatológica, a qual se cumpriu em 70 DC depois de Cristo. Aí Jesus de Nazaré continuou dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirá falsos profetas e falsos cristos. Tudo isso se cumpriu na geração dele. Tudo isso se cumpriu, falsos profetas, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso aconteceu na era de Jesus de Nazaré, naquele aion, naquela época, naquela geração. Tudo isso se cumpriu. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, tu te lembra do falso profeta, aquele mágico Simão, que queria comprar o poder de Deus, que foi dado aos apóstolos Pedro e João e ofereceu dinheiro? Ele era uma grande personagem lá em Samaria. O mágico, o falso profeta lá, aquele Simão. Tu te lembras também daquele falso profeta que no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo chamou ele de filho do diabo, filho do opositor, Bar Jesus, que se dizia uma grande personagem? Tudo isso, falsos profetas, se cumpriu na era de Jesus de Nazaré, naquele aion, naquela geração, antes de 70. Então, abençoados, eu acredito que não tem mais nada na Bíblia para se cumprir. Tudo já se cumpriu. Apocalipse é um jornal velho que já se cumpriu. Não foi escrito para a igreja gentílica. Não foi escrito para a igreja hoje. Só que os religiosos lêem o livro por nome Bíblia como se fosse que isso foi escrito hoje de manhã. Mas isso não foi escrito hoje de manhã. Isso aqui tem uma cultura, tem uma época e tem um destinatário.
Então nós temos que respeitar a cultura, o destinatário e a época que esse livro foi escrito. Entendeu? Então, na época de João, existia vários anticristos, mas o anticristo que se manifestou, que foi a grande besta do Apocalipse capítulo 13, foi Nero. Tanto é que em 1 João capítulo 2, versículo 18, João disse, filhinhos, é já a última hora. E vocês sabem que o anticristo adivinha, que foi a grande besta do Apocalipse capítulo 13, foi Nero. Mas num prezado momento, agora, muitos se têm feitos anticristo. E por eles ter se declarado, se terem feito os anticristo, sabemos que essa já é a última hora. A última hora de quê? João estava dizendo que já estava próximo do ano 70, já estava próximo do juízo. Filhinhos, é já a última hora. Já estamos perto, João já estava entendendo, o apóstolo João já estava entendendo que já estava perto do juízo que ocorreu em 70. E naquela era de João, muitos haviam se feito anticristo, porque anticristo é todo aquele, irmão George Valente, que prega uma mensagem contrária à mensagem de Cristo. Anticristo é todo aquele que é contra o evangelho do Cristo ressuscitado. É todo aquele que é contra, que se opõe, que é um opositor. Então, existe anticristo hoje em nossa geração? Tem. Há vários anticristos hoje em nossa geração. Por exemplo, os intitulados pastores são anticristo. Por que eles são anticristo? Porque eles são contra o sacrifício de Cristo na cruz e eles lutam contra o evangelho do Cristo ressuscitado, que é o evangelho da graça, que foi revelado a Paulo lá no paraíso, no terceiro céu. Eles são anticristo, são contra Cristo, são contra o evangelho do Cristo ressuscitado. Então hoje existem vários anticristos, e os anticristos de hoje é o sistema religioso. O sistema religioso hoje é anticristo, porque é contra Cristo, é contra o feito de Cristo na cruz do Calvário. O sistema é anticristo. A religião é inimiga de Deus. A religião é inimiga de Deus, é adversária de Deus. E os anticristos são os líderes religiosos hoje, porque são contra o que Cristo conquistou para a igreja gentílica, para nós naquele madeiro, naquela cruz. São contra o evangelho do Cristo ressuscitado. Eles não estão a favor de Cristo, eles são contra. Jesus disse que ninguém nos arrebata da mão do Pai. Os intitulados pastores dizem que se a pessoa parar de frequentar seu templo religioso, a pessoa vai para o suposto inferno. Jesus disse que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Os intitulados pastores dizem que se você não frequentar um templo religioso, você está afastado de Deus, você está desviado. São anticristo, porque está trazendo uma informação que Cristo não trouxe. Está trazendo uma informação, uma mensagem contrária à mensagem que Cristo pregou. Cristo disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 37, tudo que o Pai me der, virá a mim. E o que veio a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Os intitulados pastores dizem que Cristo lança fora quando o cara para de frequentar um templo religioso. São anticristo, estão contra a mensagem de Cristo. É ou não é? É. Livro histórico de João, capítulo 10, versículo 28 e 29, Jesus disse, olha, aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Né? E nunca hão de perecer. Versículo 29, Jesus disse que eles estão na mão do Pai e ninguém os arrebata da mão do Pai. Os intitulados pastores dizem que se o crente parar de frequentar seu templo religioso, for até congregar em outro templo religioso, Deus abre mão do crente. O crente está desviado, está afastado de Deus. E Jesus disse que ninguém, e Jesus disse que não. Jesus disse que ninguém te arrebata da mão do Pai. Ninguém te arrebata. Paulo voltou cheio da unção de Deus do terceiro céu e disse em Romanos capítulo 8, versículo 35, o que nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus?
a perseguição, a fome, a espada, a peste. Versículo 38, Paulo disse: pois eu estou certo de que nem morte, nem altura, nem um porvir, nem vida, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês estão inseparáveis do Pai. Nada te arrebata da mão de Deus. Ninguém te arrebata da mão do Pai. Ninguém te separa de Deus, nem os intitulados pastores. Eles podem falar que vocês estão afastados, desviados, mas o que importa não é o que esses homens dizem. O que importa é o que o Cristo ressuscitado disse na boca de Paulo. Que nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e ponto final. Nós estamos inseparáveis de Deus. Não estamos desviados, como o sistema nos chama de desviado. Estamos desviados, sim, da tosquia. Estamos desviados, sim, do falso dízimo em dinheiro mensal. Estamos desviados, sim, das autoridades eclesiásticas impostas sobre as nossas vidas. Porque sobre nós não há nenhuma autoridade nem cobertura espiritual. Sobre nós só há uma cobertura espiritual e uma autoridade, a qual nós estamos presos aqui nessa live, que é o cabeça da igreja, o Cristo ressuscitado. Ele sim é o cabeça da igreja, ele sim é autoridade sobre nós. E ponto final. Estamos desviados da lei de Moisés. Estamos desviados do falso evangelho, do comércio com o nome santo de Deus. Estamos desviados disso. Mas de Deus não, meu amado. Porque ainda que tu queira se afastar de Deus, ele disse que nada te separa do amor dele que está em Cristo Jesus. Você está inseparável. Por mais que você queira se separar de Deus, ele disse: você está inseparável de mim. Por quê? Porque sim. Então o que vale é o que o Cristo ressuscitado deixou no testamento para nós, por meio de Paulo. Entendeu? Então os líderes religiosos são anticristo. Por quê? Porque eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Foi o que Paulo, cheio da unção de Deus, pregando na igreja de Roma, disse aos Romanos capítulo 1, a saber, o versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E é justamente isso que os intitulados pastores, o sistema maciço religioso, nos dias de hoje fizeram. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E como é que mudaram a verdade de Deus em mentira? Dizendo que se o crente não dá 10% do seu salário para Deus, um tal devorador vai na casa do crente, vai rasgar o sofá, vai comer a comida toda, o casamento não vai dar certo, os filhos vão para as drogas. Isso é mudar a verdade de Deus em mentira. Porque devorador não é demônio. Devorador é um simples inseto que come frutos da terra. Devorador nunca foi demônio. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo de número 4, profeta Joel, filho de Petuel, há uma palavra de Deus. Houve uma praga de devoradores, de gafanhotos, sobre a nação de Israel e de Judá. E em Joel, no capítulo de número 1, versículo 4, está escrito assim: o que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. Por quê? Porque devorador é um simples inseto que come frutos da terra. Nunca foi demônio. Os intitulados pastores pegaram um simples inseto que come frutos da terra e transformaram em demônio. Por que transformaram em demônio? Para meter medo nos filhos de Deus, para tocar o terror, para os filhos de Deus ficarem o quê? Com medo, e entregar toda a sua renda, todo o seu dinheiro na mão desses lobos devoradores. Eles são peritos em mudar a verdade de Deus em mentira. Os intitulados pastores dizem que dízimo é dinheiro e que dízimo é uma questão de fé. E só quem dizima é quem tem fé. Se dízimo é uma questão de fé, irmão Jorge Valente, a minha pergunta para os intitulados pastores, para os teólogos aí modernos, para os bacharéis em teologia, é o seguinte: se o dízimo é uma questão de fé, então Jesus de Nazaré, como filho de Deus, ele não tinha fé, porque Jesus de Nazaré, ele nunca dizimou e nunca deu dízimo. Se o dízimo é uma questão de fé, como os intitulados pastores dizem, então os 12 apóstolos de Cristo também não tinham fé, porque eles nunca dizimaram.
Se o dízimo é uma questão de fé, então o apóstolo Paulo também não tinha fé, porque o apóstolo Paulo também nunca dizimou. Os irmãos primitivos, os primeiros irmãos, não tinham fé, porque eles também nunca dizimaram. Então isso é uma falácia, isso é uma heresia, porque não tem base no que está escrito e revelado no Evangelho. Isso é mudar a verdade de Deus em mentira, por isso são anticristo. Os intitulados pastores são anticristo por quê? Porque eles dizem que dízimo é dinheiro. Só que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo na Bíblia era bíblico? Era. Mas para quem? Para os judeus de origem judaica. A pergunta que não quer calar é: vocês são judeus? Não. Vocês são de Israel? Também não. Então o dízimo não foi estabelecido para a igreja gentílica. O dízimo não é para mim. O dízimo não é para você. O dízimo não é para nós. O dízimo foi para a nação judaica. Foi para os judeus de origem judaica. E o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimentos para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Só que os intitulados pastores, como eles são peritos em mudar a verdade de Deus e mentira para ir contra o feito de Cristo naquele madeiro, naquela cruz, eles mudaram, transformaram o que era alimento na Bíblia em dinheiro para se enriquecer. E eles só usam da lei de Moisés aquilo que é para seu proveito próprio, só aquilo que lhe convém. Eles usam o dízimo, mas esquecem de praticar o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, como a circuncisão, como mandar apedrejar as pessoas que adulteram, como eles, que a maioria deles são adúlteros e não são apedrejados com pedra. Porque quando os intitulados pastores aí cometem adultério, traz as suas mulheres, eles não mandam o povo pegar a pedra e apedrejar eles até a morte? Por que eles não ficam na frente do templo e falam assim: joguem pedra em nós, nos mate até a morte? Por quê? Porque eles só usam da lei de Moisés aquilo que lhe convém para arrancar o dinheiro do povo. Por que os intitulados pastores não praticam a circuncisão, não se circuncidam? Por que eles não praticam a circuncisão dentro dos templos religiosos deles, não fazem uma fila de irmão e falam assim: o presbítero ou o evangelista fulano de tal mandou você já passar a arriar o zíper, porque hoje a gente vai fazer a circuncisão dos irmãos. Por quê? Porque eles só usam da lei de Moisés aquilo que lhe convém, o dízimo. Só que o dízimo era para os judeus abençoados. O dízimo nunca foi aplicado aos gentios. Primeiro que os gentios nunca esteve debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés não foi estabelecida, não foi feita para os gentios. A lei de Moisés foi dada para os judeus. E como é que os judeus davam o dízimo? O dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés e era alimento. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Deus usou o profeta Moisés e disse: certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Não é do salário mínimo, não é do banco, é do campo. Versículo 23. E no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que caiu em 70 depois de Cristo, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas. Vaca é o quê? Alimento. E das tuas ovelhas, e do teu grão, e do teu cereal, e do teu mosto, e do teu vinho, e do teu azeite. Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus. Versículo 24. Se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade das sementes do campo de vocês, os dízimos alimento, o que é que vocês vão fazer? Versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro pega teu filho, tua família, tua esposa e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como 10%? É para dar aquele dinheiro para os sacerdotes? É para dar aquele dinheiro para o intitulado pastor, ou padre, ou papa? Não, senhor. Quando chegar no templo de Jerusalém, vocês vão fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu darás aquele dinheiro por vinho, e por vacas, e por azeite.
e por bebida forte, e por cereal, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois de comprar tudo isso é para fazer o quê? Então come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua família. Versículo 27. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro. De 3 em 3 anos tu vai recolher o dízimo, alimento nas tuas portas, versículo 28. Então virá a ti o levita que está dentro da tua cidade, e das tuas portas, que não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizere. Essa era a instituição, a doutrina do dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial porque tinha cerimônia entre Deus e o povo de Israel. A pergunta que não quer calar é: vocês é de Israel? Não. Vocês são brasileiros. Então o dízimo não é para a igreja gentílica, não é para a igreja brasileira. O dízimo foi para o povo de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30, Deus usou Moisés e disse: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. Dízimo do fruto das árvores é o quê? Alimento. Malaquias é o livro que os intitulados pastores usam para tosquiar o povo. Eles vão em Malaquias. Quando você encontra um religioso na rua, até um religioso que tem mais de 10 anos, que não pisa os pés, irmão Jorge Valente, em um templo religioso, e você toca no assunto do dízimo, eles só vão em Malaquias 3,10, mas está na Bíblia, está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Já sabe até de qual é salteado, de tanto esses cães golosos falaram lá dentro. Já ficou gravado na massa cefálica deles, na mente deles. Malaquias também só conhece isso. Só conhece isso. Religioso não conhece evangelho. Religioso não tem conhecimento de Bíblia, não conhece evangelho. Religioso só conhece Malaquias 3,10, conhece campanha, conhece a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Religioso conhece que tem que congregar, tem que dar dízimo, tem que fazer campanha, tem que pegar envelope, só sabe disso. Mas de evangelho, o religioso não entende nada, ele fica perdido. Para eles é loucura o evangelho da graça. O evangelho da graça para os religiosos é um escândalo. Eles não entendem esse poderoso evangelho da graça de Deus, porque ele parece loucura. Parece que a gente está falando em línguas estranhas. Parece que a gente está falando em balabachúria com eles. Ele não entende o que é o evangelho da graça. Então, para que o livro de Malaquias foi escrito? Para os judeus. Malaquias capítulo 1 já começa dizendo assim: penso da palavra do Senhor por intermédio do ministério do profeta Malaquias para Israel. Então, o livro de Malaquias teve um destinatário. Foi escrito para quem? Para o povo de Israel. Eu não sou israelita, eu não sou judeu, por isso eu não dizimo. O livro de Malaquias não foi escrito para mim. O livro de Malaquias não foi escrito para você. O livro de Malaquias não foi escrito para nós. O livro de Malaquias foi escrito para o povo de Israel. Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7 está escrito: se eu sou Senhor, cadê o meu respeito, a minha respeitabilidade de Senhor? Se eu sou Pai, cadê a minha honradez de pai, ó sacerdotes da tribo de Levi? Vocês desprezaram o meu nome. Por quê? Porque o povo de Israel estava levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais, o dízimo, o alimento, animais cegos, aleijados, coxos, animais defeituosos, e em vez dos sacerdotes rejeitarem esses dízimos, e até animais roubados, que eles roubavam nas vizinhanças dos fazendeiros, lá em Israel, em vez dos sacerdotes rejeitarem esses dízimos, irmão Neilton Cardoso, eles estavam recebendo e oferecendo para Deus. E os maiores dízimos alimentos, eles estavam levando para sua casa e repartindo com seus parentes, com seus filhos, com sua família. E o pacto, a aliança que Deus fez com Levi, era que o dízimo alimento tinha que ser repartido, era com órfão, meu irmão. Viúvas, viajante, forasteiro,
e os levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Versículo 7. Vocês estão oferecendo um pão imundo na minha mesa. Versículo 8. Vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar. Por isso eu, Deus, não estou nem aí para esse dízimo de vocês. Porque vocês desprezaram o meu nome. Aí, Malaquias capítulo 2, dando continuidade, está escrito: e esse mandamento é para vós, ó sacerdotes. Então, o mandamento, a repreensão de Deus por intermédio do profeta Malaquias, não foi literalmente para a nação, para o povo de Israel. A repreensão de Deus, o mandamento, foi direcionado à liderança religiosa, foi direcionado aos sacerdotes e não ao povo de Israel. E esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, e na verdade já estão amaldiçoados. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou pegar os estercos dos animais defeituosos e vou lançar na cara de vocês cambada. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês. Portanto, vocês quebraram a aliança, o pacto que eu fiz com Levi. Dando a continuação, Malaquias capítulo 3, versículo 8, está escrito: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Mas pode parar isso aqui. Conforme Malaquias capítulo 1 e Malaquias capítulo 2, quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel ou os sacerdotes? Quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas foi os sacerdotes da tribo de Levi, oriundo da linhagem de Arão. Eles que estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E quem rouba hoje são os intitulados pastores. São eles que roubam o dinheiro de aposentado, o dinheiro de aposentada, o dinheiro de órfão de pai, o dinheiro de catador de latinha, de catador de papelão, porque eles não têm pena, porque eles são cães gulosos, eles são mercenários. E aí, Malaquias capítulo 3, versículo 10, está escrito: trazei todos os dias uma carga do tesouro. Para quê? Para que haja ar-condicionado na minha casa. Para que haja dinheiro no cofre da minha casa. Está escrito assim? Não. Está escrito assim: trazei todos os dias uma carga do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é o que, irmão Neilton Cardoso? Alimento. Era para que não faltasse comida para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas, da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os intitulados pastores dizem que é dinheiro. Tá, mas era comida. O que vale é o que está escrito, não o que esses cães gulosos dizem. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim. Mas pode parar isso aqui. Deus mandou quem fazer prova dele? Os crentes hoje? Os gentios? Os brasileiros? Não. Deus mandou os judeus fazerem prova dele. E depois façam prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós quem, gente? Sobre os judeus, sobre o povo de Israel, uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Aquela bênção não é jatinho, não é te fazer rico, não é te fazer empresário, não é te dar casa na frente da praia, porque só quem tem casa na frente da praia dentro dos templos religiosos são os mercenários, os pastores, cães gulosos. Os membros passam necessidade e passam fome. Aquela bênção que Deus prometeu derramar sobre o povo era a chuva seródia, a chuva temporânea, para que molhasse o plantio, as plantações dos judeus, para que tudo quanto o povo de Israel, os judeus, plantasse, desse e nascesse, para eles continuarem levando o dízimo alimento para o templo de Jerusalém, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Versículo de número 11. E por amor de vós, ó Israel, está vendo o que Deus está falando com Israel? E por amor de vocês, ó Israel, ó nação de Israel, eu, Deus, prometo que eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto.
cortador, migrador, devorador e gafanhoto eram pragas que faziam mal à lavoura dos judeus, ao plantio, às plantações dos judeus. Não é demônio, abençoado. Ah, mas o meu pastor disse que é demônio. Ah, quem disse isso, quem inventou isso foi o teu intitulado pastor. Pois devorador é um inseto que come frutos da terra. Não é demônio. Outra coisa, o único lugar, irmão George Valente, ministro da Nova Aliança, que o povo de Israel poderiam entregar o dízimo alimento era lá no templo de Jerusalém. O povo de Israel não poderia entregar o dízimo alimento em nenhum outro lugar, só no templo de Jerusalém. A pergunta que não quer calar para os religiosos é: aonde tem no Brasil um templo de Jerusalém? Não existe. O templo de Jerusalém, abençoados, ele caiu em 70 DC depois de Cristo. Não existe mais. Ah, e só quem poderia recolher dízimo alimento do povo de Israel eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Paulo voltou do terceiro céu cheio da unção de Deus e disse aos hebreus, aos judeus de origem judaica, em Hebreus capítulo 7, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ou seja, é sacerdote, tem mandamento segundo a lei, que lei? A lei de Moisés, de recolher o dízimo do seu povo. Que povo? Os judeus, o povo de Israel. Ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. A pergunta que não quer calar é: quais desses intitulados pastores aí, ou padre, ou pastora, são sacerdotes diretamente da tribo de Levi? Quais deles são sacerdotes da tribo de Levi? Nenhum deles. São brasileiros. Eles não são sacerdotes da tribo de Levi. O que é que os intitulados pastores fizeram? Transformaram, mudaram a verdade de Deus em mentira, transformando a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, em seus templos religiosos hoje, no século XXI. Eles dizem que seus templos religiosos é a casa do tesouro, transformando o devorador, que é um simples inseto que come frutos da terra, em demônio para tocar o terror, causar medo e tomar o dinheiro do povo, em nome de Deus, transformando eles em sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Mas nenhum desses vira-latas aí, canalhas, são sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Eles não são. Só que eles se intitulam sacerdotes, mas ele não é sacerdote. Hoje, sobre nossas vidas, só temos um sacerdote, que é o Cristo ressuscitado. Ele é o nosso sumo sacerdote espiritual. Não existe mais sacerdócio terreno. O sacerdócio acabou com a queda do templo em 70 depois de Cristo. Não há mais sacerdote hoje. Sacerdote hoje é Cristo, meu amado. Pastor é Cristo. Então, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque no sistema, meu irmão, no sistema religioso, só há engano. O que eles ensinam lá dentro é heresia. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, não bate. O que eles ensinam lá dentro são heresia. Eles pegaram a lei que era para o povo de Israel e aplicou nas costas dos gentios. Eles pegaram o pecado original, que era a transgressão da lei de Deus, cometida pelos judeus, e aplicaram nas costas dos gentios. E dizem: você está em pecado porque você tomou um copo de cerveja, você está em pecado porque você foi no baile, você foi ao shopping sem pedir permissão ao seu pastor, você está em pecado e você está afastado de Deus. É mentira, abençoado. O pecado espiritual que afastava não nós, mas os judeus de Deus, era a transgressão da lei. Por isso Isaías profetizou, porque esse pecado, por nome de transgressão da lei, cobria também a vida do profeta Isaías, pois Isaías também estava debaixo da lei. Isaías capítulo 59 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, para que vocês clamem e ele não vos ouça.